Olá, meu querido, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Eu quero meditar um pouquinho com você numa palavra. Se tem uma coisa que a fé faz conosco, é nos ensinar a confiar em Deus e a depender de Deus. Então, muitas pessoas, às vezes, elas criam meios, métodos, elas buscam formas de alcançar Deus e não aceitam a simplicidade do Evangelho, não creem na simplicidade do Evangelho, porque o amor de Deus é o que nos mais constrange. O amor de Deus é algo que realmente nos humilha. Por quê? Porque nós não somos dignos, não somos capazes de compreender um amor tão sublime. Não somos dignos de receber esse amor. Por isso que a salvação é pela graça, somente e unicamente pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, Efésios 2:8, tanto a graça quanto a fé não é algo produzido pelos homens, é dom de Deus. A graça enche o nosso coração, regenera o nosso coração, e como consequência da graça, da regeneração, surge a fé, o crer, o acreditar. E essa graça vai te alcançar, às vezes, por uma palavra de Deus, seja essa palavra lida, pregada, cantada, é a palavra de Deus, quando vem ao coração do pecador, ilumina o coração, e aquele coração é transformado. Olhe Paulo indo a Damasco prender cristãos. Paulo não fez nenhuma campanha, Paulo não precisou de nenhuma moda, nada. Paulo simplesmente estava indo a Damasco prender cristãos, perseguir cristãos, mas o Cristo desses cristãos apareceu a ele no caminho e o converteu. A graça rompeu o coração de trevas do apóstolo Paulo naquele dia. Cristo não precisou fazer apelo para Paulo aceitá-lo ou crer nele, pelo contrário, ali a fé no coração de Paulo foi gerada. A salvação é um ato brusco, violento, porque o pecado é algo terrível que aprisiona as pessoas. Então perceba que o que Cristo fez com Paulo é a mesma coisa que ele pode fazer com você, com qualquer outra pessoa. Não que Cristo vai aparecer a você ou a mim como ele apareceu a Paulo, mas ele pode romper o nosso coração através da sua palavra. Então, querido, eu quero que você se preocupe com uma coisa, tanto quanto você se preocupa em comer, em viver ou sobreviver neste mundo, é com a ausência de Deus. A ausência de Deus é algo terrível no coração das pessoas. Já dizia Albert Einstein, não existe escuridão, né? O que existe é a ausência de luz. É um exemplo muito bom, porque aonde a presença de Deus não se manifesta no coração do homem, há trevas. Há algumas coisas que eu quero pontuar aqui e há um remédio para isso. Agostinho, ele dizia o seguinte: o mal não existe, o mal por si só não existe, o que existe é a ausência do bem. O mal só pode ter força, o mal só consegue sobreviver aonde o bem é corrompido. Então Agostinho, ele dava um exemplo muito bom. Se você pôr um ferro deitado na chuva no tempo, um ferro novo, o tempo e a chuva vão corrompê-lo. Com o tempo surge ali a ferrugem,
Mas antes do ferro ser exposto ao tempo e à chuva, a ferrugem estava ali? Não. A ferrugem por si só não existe. Ela só começa a existir quando o ferro está exposto a algo que o corrompe. Se você tem uma cerca, a cerca está lá, os palanques, os arames, e de repente surge um buraco nessa cerca. Esse buraco por si só ele existe? Não, porque se você tirar a cerca de lá, o buraco deixa de existir. A ideia é que se a cerca está lá, há uma possibilidade também de surgir esse buraco na cerca, mas o buraco por si só não existe. E assim é o coração do homem. Precisamos ter a presença de Deus em nossas vidas, ok? Eu quero deixar para você algumas consequências da ausência de Deus. Primeira consequência: um coração que está ausente de Deus, ele se torna órfão. É um coração órfão. Por que ele é órfão? Porque Deus é Pai. Olha o que diz o profeta Isaías. Isaías 63, versículo 16, afirma: mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu és o nosso Pai. Quando nós vemos Jesus ensinar a orar, ele diz: olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. O Filho de Deus, aquele que crer em Jesus se torna filho de Deus, e ele deixa de ser órfão, ele agora é adotado, ele se torna filho, ele tem agora um pai. Perceba que nem todos são de fato filhos de Deus. Por isso as pessoas conseguem fazer coisas absurdas. Absurdas. Quer ver? Uma vez alguém me perguntou, missionário, se um estuprador estupra ali uma criança, por exemplo, por que isso tem que acontecer? A vontade de Deus não é que isso aconteça. Mas veja que esse estuprador não é filho de Deus, ele é órfão, ou no máximo filho do diabo, filhos da ira de Deus. Aquela criança é inocente, se ela foi estuprada, foi morta por esse homem ímpio, maldoso, a culpa é do pecado que está no coração desse homem. Porém, o que as pessoas não conseguem entender é que existe sim um dia de juízo, um dia de justiça, em que todas as injustiças serão recompensadas. Que quando esse dia chegar, nós não estejamos sem a presença de Deus, que nós não tenhamos a ausência de Deus em nosso coração. Isso é muito sério. O mundo é injusto, mas existe um dia em que Deus, na sua soberana sabedoria, já marcou para o acerto de contas definitivo. E desse dia não tem para onde escapar, não tem advogado para quem chegar lá sem a presença de Deus. Não tem para onde recorrer, não tem outra instância, não tem o que fazer. Seja você um filho de Deus, crendo em Jesus Cristo, crendo em Deus Pai, Ele te adota como seu filho. A Bíblia vai dizer: e vos foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Segunda característica de um coração que não tem a presença de Deus, que sofre com a ausência de Deus, é um coração de trevas. Ele é um coração de trevas. Deus não é pai dele e o coração dele é de trevas, mas Deus é luz. Deus é luz.
Então, se alguém até se diz evangélico, se diz cristão, mas as suas obras mostram atitudes de um coração cheio de trevas, tem algo errado aí, meu filho, porque Deus é luz. Um cristão pode errar na sua caminhada? É claro que ele vai errar, nós não somos perfeitos, mas há uma diferença entre você errar e você ser iníquo, você ter um coração perverso, cheio de iniquidade, cheio de maldade, um coração que se rebeliou contra Deus, um coração cheio de trevas. Um coração cheio de trevas é um coração que não enxerga a luz, não enxerga a verdade, não enxerga os princípios. A cosmovisão desse coração é corrompida. Perceba isso. Veja que Deus quer mudar a nossa história. O Salmo 119, no verso 105, vai dizer que a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas o apóstolo João, em 1 João, vai dizer o seguinte: 1 João capítulo 1, versículo 5, ele declara o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, o Evangelho, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus não repreende os filhos dos outros, Deus repreende os seus filhos. Porém, vai chegar um dia em que Deus vai tratar todo mundo, vai julgar todo mundo. Vai chegar um dia em que Jesus Cristo será o juiz de todos, vai julgar a todos, mas Deus é justo. Quando Adão caiu, quando Adão e Eva pecaram, representando a raça humana, toda a terra se tornou maldita, toda a terra foi amaldiçoada. Então nós não vivemos num mundo abençoado, perfeito, nós vivemos num mundo que está debaixo de maldição, a maldição do pecado. A única maldição que realmente nós temos que nos preocupar é com essa maldição, a maldição do pecado. O que acontece? O homem resolveu viver sua vida independente de Deus, longe de Deus. E assim até hoje, a maioria das pessoas, elas estão querendo viver a sua vida longe de Deus, elas não suportam a ideia de que existe um ser, um Deus tão poderoso que controla todas as coisas, inclusive a vida do homem. Às vezes o homem se acha tão poderoso, tão autossuficiente, tão majestoso, né? Mas ele se esquece que um infartozinho, uma veiazinha que estoura na cabeça. Eu estava lendo ontem uma reportagem a respeito do campeão mundial, lá de 7 vezes, né, campeão mundial de Fórmula 1, o Michael Schumacher. Muitos da minha geração assistiram muitas corridas dele. Realmente o cara era bom, o cara era um fenômeno, bilionário, muito rico. Em 2013 foi esquiar, caiu, bateu a cabeça, está lá 10 anos de cama, ninguém sabe exatamente como é a situação dele. Alguns mais próximos dizem que é um caso sem esperança. Um homem que era o centro das atenções no mundo, era o cara, de repente ele se tornou esquecido, inválido. A vida do homem é assim. Por mais que o homem tente viver longe de Deus, por mais que o homem tente viver uma vida independente, o coração dele está cheio de trevas. Não quer dizer que essa pessoa às vezes é tão má como ela poderia ser. As trevas aqui não estão só falando de pessoas que se tornam bandidos, assassinos, ladrões. Está falando de pessoas que não conseguem amar a Deus, obedecer a Deus. Pessoas que se tornam, querem ser independentes de Deus, autossuficientes. Trevas no sentido de que não enxergam o caminho perigoso que estão caminhando, e o final desse caminho é o abismo. Então nós temos que nos voltar para Jesus Cristo, porque Deus é luz. Outra coisa, um coração órfão, cheio de trevas,
também se enche de ódio. De ódio. Mas Deus é amor. 1 João 4,8 vai dizer o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade. Veja, uma das características principais de uma pessoa que ama a Deus, que o coração dela não está sofrendo com esse mal da ausência de Deus, é uma pessoa que ama as outras pessoas, ela tem prazer em servir as outras pessoas, ela ama a Deus, porque se alguém não ama segundo o padrão de Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora nós temos que ter um entendimento sobre isso, porque a palavra amor, o sentido da palavra amor está sendo modificado nos nossos dias, na nossa geração. Amar não é você concordar com tudo que as pessoas fazem, com as loucuras das pessoas, com os prazeres, com o hedonismo das pessoas. O que é hedonismo? São pessoas que elas têm uma vida pautada em busca de prazeres. Então, quando você vê a palavra amor, você tem que entender que por amar alguém, há um princípio aqui. Por amar alguém, que eu falo às vezes alguma coisa para essa pessoa. Por amar aquela pessoa ou aquelas pessoas, eu discordo delas. Por amar elas e ver algo que realmente está fora da vontade de Deus, eu tento ajudá-las, eu tento chamar a atenção delas, eu tento mostrar para elas que aquilo ali é perigoso. Amar não é você dizer amém para tudo, amar não é você concordar com tudo, amar não é você se pôr debaixo de um jugo muitas vezes. Às vezes amar também envolve dizer não, resistir, discordar, por amor. E é o que Deus muitas vezes faz conosco. Deus tem vários conselhos para nós na sua palavra: não faça isso, não vá para tal lugar, não haja dessa forma. Por quê? Porque Ele nos ama. Deus está levantando um povo para si, para a eternidade, um povo que Ele está aperfeiçoando, um povo que será santo, um povo que será segundo a imagem do seu Filho, que é o primogênito, entre muitas primícias. Foi o primeiro que Deus ressuscitou dos mortos com poder e glória, e assim ressuscitará todos os cristãos que já partiram um dia. Então, querido, tenha isso no teu coração. Fuja do ódio. Tenha amor. Ódio, como é que eu entendo esse ódio? Aquela pessoa que ela odeia tudo, odeia a vida dela, odeia o sucesso dos outros, né? Odeia o fracasso dos outros, odeia a palavra, odeia Deus, odeia as coisas de Deus. Ela está sempre revoltada com tudo, ela está sempre chutando o pau da barraca em tudo. É uma pessoa amarga, triste, é uma pessoa que não tem esperança. Como é difícil não ter esperança. A esperança é a arma mais poderosa que um cristão pode ter, e quando o coração desse cristão tem a sua fidelidade ao seu Pai, ele não é órfão, quando ele não está em trevas, ele tem a luz, Deus é luz, quando ele não tem um coração cheio de ódio, Deus é amor, o coração dele está cheio desse amor, ele tem uma esperança, uma arma poderosa, e tudo que muitas vezes o diabo quer é arrancar a esperança do teu coração. E por último, um coração que sofre da ausência de Deus, ele é órfão, está em trevas, é cheio de ódio. Veja que ódio aqui não é igual ira. Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. A ira, às vezes é necessária. Agora, como eu vou me comportar quando a ira vem ao meu coração, é que eu preciso tomar cuidado. A ira é um sentimento. Claro que a forma que nós nos iramos não se compara a Deus, porque Deus também se ira, e Ele está irado com o homem rebelde, mas a ira de Deus é santa, a nossa muitas vezes é injusta. Só que ira e ódio tem diferença. Tem pessoas que se iram com coisas que ofendem a Deus. Eu não lembro qual é o historiador que usou esse exemplo, acho que foi Spurgeon.
em que ele diz que se alguém ataca o dono, o cão que é fiel ao dono não vai defendê-lo. Imagine quando a gente vê alguém atacando Deus, sua santidade, atacando a sua honra, a sua verdade. É natural que nós queremos o defender, porque nós o amamos. Então isso é ira, não ódio. Ódio é quando a pessoa é cruel, é mentirosa, né? Quando a pessoa se vinga, ela tem aquele espírito vingativo, né? Eu conheço muitas pessoas que na tua frente, na hora, elas não falam nada, mas elas têm uma manga aqui, ó, elas vão guardando as coisas aqui dentro, e quando você menos espera, elas tiram aquilo e te jogam na cara, elas têm prazer. Isso é ódio, ausência de Deus. Então nós temos que tomar cuidado nesse sentido, para que nós não sejamos então um coração com ausência de Deus. E por último, um coração que sofre com a ausência de Deus, ele está cheio de tristeza. Mas Deus é a alegria. O Salmo 16:11 diz: Tu me farás ver a verdade da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas na tua mão direita. Olha que maravilha. Então, veja, não quer dizer que uma pessoa ela não vai sentir tristeza. Não quer dizer que uma pessoa ela não vai se entristecer. Não quer dizer que uma pessoa não passa por momentos difíceis. Não, não é isso. Só que é uma pessoa que ela consegue, como o apóstolo Paulo, achar contentamento até mesmo nas horas difíceis. Eu sei que isso parece humanamente loucura, mas o ponto é que a fonte de alegria de quem tem Deus como Pai não é as coisas do mundo, não são os prazeres da vida, não é o hedonismo, não é as coisas materiais. A fonte de alegria de quem tem Deus como Pai é a presença de Deus, é a própria presença de Deus, é a manifestação da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Um coração regenerado e transformado, ele sempre vai ser alegre, vai ser grato. Olha só, tu me farás ver a verdade da vida. E a verdade da vida é essa, é ter a presença de Deus, é ter o prazer em Deus. A verdade da vida é que nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Por isso todo ser humano, ele venera ou adora alguma coisa. O ateu também. O ateu venera o ateísmo. O ateu, ele atribui as coisas aos seus próprios ídolos, às vezes ao seu coração, ao seu ego, né? Às vezes ele enaltece a ciência como um tipo de Deus, mesmo às vezes diante de um fato que ele não tem como explicar, mas o ateu, ele não nasce ateu, ele se torna ateu, né? Tem pessoas que o Deus deles é o dinheiro, é a empresa, é a fama, é a profissão. Outros fazem do seu prazer, a sua alegria, né, as coisas deste mundo, bebida, droga, como eu já disse no início, enfim. Então, querido, você precisa buscar a presença de Deus na tua vida. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Oséias, profeta Oséias, se não me falha a memória, capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da ciência? Não, de Deus. E como que nós podemos conhecer a Deus? Examinando as Escrituras, diz o apóstolo João. Vós examinais as Escrituras, porque cuideis ter nelas a vida eterna. Como é que eu posso conhecer a Deus? Examinando as Escrituras. Como é que eu posso conhecer a Deus? Estudando as Escrituras, lendo as Escrituras, amando as Escrituras. É nelas que Deus se revela. E nós precisamos tomar alguns cuidados, porque como é que eu posso ver que uma pessoa está cheia da presença de Deus? Como é que eu posso perceber isso? Como é que podemos identificar isso? Alguns resumem a presença de Deus a manifestações carnais, como pulos, gritos, rodopios, enfim,
manifestações externas, mas a presença de Deus, você vai ver ela na vida de uma pessoa, através do fruto que essa pessoa tem. Às vezes é uma pessoa que não pula, não grita, né? Como muitos aí impõem que isso é a manifestação de Deus, da presença de Deus, mas tem pessoas que elas são calmas, tranquilas, elas não fazem assim essa bagunça em uns cultos, mas são pessoas que temem a Deus e elas mostram isso através do seu caráter transformado. São pessoas que tratam bem seu cônjuge, educam os filhos no caminho do Senhor, pessoas que têm vida de oração, que amam as Escrituras, observam as Escrituras, que pagam suas contas, que não logram as pessoas. São pessoas que amam as outras pessoas, fazem o bem sem olhar a quem, fazem o bem sem esperar algo em troca, fazem porque amam. São pessoas que têm prazer em estar na casa de Deus, são pessoas piedosas, às vezes não tem nenhum conhecimento muito grande, mas é melhor você conhecer um trecho de Deus, um pedaço de Deus, de fato, do que conhecer muito sobre Deus. Tem gente que conhece muito sobre Deus, mas não conhece o Deus de fato. Então, querido, consequências, para encerrar minha fala aqui, que esse vídeo já está longo, consequências da ausência de Deus: orfandade, trevas, ódio, tristeza. Você só pode se livrar disso conhecendo a Deus, como você conhece a Deus, pelas Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, esse dia é um dia, Senhor, que Tu preparaste para nós. Eu não sei, Senhor, quantas pessoas vão assistir essa mensagem, mas as que assistirem, Senhor, que elas possam ser edificadas. Senhor, nos ajuda a realmente ter um coração cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, que o Senhor possa se agradar de nós, que possamos ser Teus filhos, que possamos ter luz no nosso coração, que possamos ter, Senhor meu Deus, amor no nosso coração e não ódio, e que possamos, Senhor, ter alegria, alegria da salvação. Ajuda-nos, ó Pai, perdoe nossos pecados, nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, nos fortalece, ó Deus, e abençoe a cada um de nós, a cada um que está, Senhor meu Deus, ouvindo e assistindo essa mensagem, que ele seja edificado, que a Tua palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É o que eu desejo, Pai, é o que Te pedimos, é o que nós buscamos, é o que cremos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.